Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Frutuoso de Melo. Agradeço os esclarecimentos que já foram aqui prestados. Deixe-me só dizer que o tempo está... agradeço os esclarecimentos que já nos prestou, no entanto, subsistem algumas dúvidas. Na sua intervenção inicial referiu que o procedimento normal era fazer o reencaminhamento das situações que não eram da competência do Presidente da República para as entidades competentes, bem como informar os cidadãos qual o serviço a que se deveriam dirigir. Numa outra audição que aqui tivemos, o Wilson Bicalho, o advogado dos pais das gêmeas, disse-nos que, de alguma forma, acusou os médicos que estes nunca teriam informado qual o percurso normal para a marcação de consulta e acesso ao tratamento. E, portanto, apesar deste processo aparentemente ter passado pelas mãos da Presidência da República, do Governo, vários médicos, nunca ninguém indicou aos pais o básico, que era contactar o Serviço Nacional de Saúde. E no ofício que lhes enviou também não faz essa referência, ou seja, apenas refere que deu conhecimento do processo ao gabinete do Primeiro-Ministro e do Secretário de Estado, mas em momento algum diz que deve contactar, que estes pais devem contactar o SNS. E, portanto, aquilo que gostaríamos de saber especificamente é porque é que este acabou por ter um processo aparentemente diferente dos outros quanto a esta matéria, ou seja, porque é que não referiu a estes pais o que teriam que fazer. Outra da particularidade deste processo é que supostamente este não se inicia pelos interessados, ou seja, por um terceiro. Ora, se o filho do Presidente da República deve ser tratado como um cidadão normal, pergunto-se os processos que são iniciados por pessoas que não são as visadas e, sem falar com elas, a Presidência da República dá ainda assim seguimento a esses processos. Ou seja, um exemplo muito banal, se eu enviar um e-mail para a Presidência da República a dizer que a minha vizinha não consegue aceder a uma consulta, se a Presidência da República ainda assim vai tomar uma ação, sem falar com ela, saber se é verdade, se é mentira, se ela está interessada efetivamente nessa ajuda. Ainda relativamente aos procedimentos, disse-nos aqui também reiteradamente que todos os pedidos têm uma ação por parte da Casa da Presidência da República, da Casa Civil, e mencionou também que recebiam cerca de 190 mil solicitações por ano, das quais 40 mil para a área da saúde. Ora, segundo os dados que nos indicou, e também indicou que isto excetuava a agenda do Sr. Presidente, os eventos, as deslocações, isto dá... Conforme se referiu a este tipo de pedidos, estas petições seriam em média 158 por dia, se tivermos em conta apenas os dias úteis, obviamente no ano. E, portanto, com todo o respeito, eu julgo que ninguém acredita que todos os processos têm exatamente este tratamento e que são resolvidos nestes mesmos 10 dias, sensivelmente, que este processo foi resolvido. E, portanto, além disto, queria dizer-lhe que, da mesma forma que há muitas pessoas que escrevem para a Presidência da República, há também muitas pessoas que escrevem aqui para a Assembleia da República e para os deputados. E muitas vezes, quando nos escrevem, também nos escrevem dizendo que também já contactaram o Presidente da República e que não tiveram qualquer resolução, que não tiveram qualquer resposta e, portanto, isso vai um bocadinho, contraria um bocadinho aquilo que nos disse, ou eventualmente eu poderei não ter percebido corretamente a informação que queria transmitir. E, portanto, quero dizer-lhe que agora faremos questão de reencaminhar todos os pedidos que recebermos aqui para a Presidência da República para sabermos que têm resposta. Por fim, o Dr. Frutuoso disse-nos que o processo foi mais um processo e, portanto, igual a tantos outros e exatamente com o mesmo procedimento. Queria perguntar-lhe duas coisas. Se disse que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, não teve o resultado que esperava, como é que justifica, então, que este processo depois acabe por ter chegado efetivamente ao Governo, que tenha havido uma marcação de uma consulta, que o IGAS tenha dito que houve irregularidade e que aparentemente terá sido o Secretário de Estado a fazer essa marcação, até porque temos e-mails, ou pelo menos a pedido dele, temos e-mails onde inclusivamente os pais das gêmeas agradecem o tratamento que foi dado pelo Sr. Secretário de Estado. E, por fim, uma vez que é uma pessoa que conhece o Presidente da República e, portanto, já trabalha com ele há muitos anos, por que razão acha que este cortou relações com o filho, tal como noticiado, por causa deste processo? Ou seja, se todo o processo foi legal, se foi transparente, se foi igual para todos os cidadãos, o que é que justifica esta ruptura entre o Presidente e o filho? Na sua opinião, obviamente. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer também dois pontos, e serei muito breve. Eu, quando fiz a minha primeira questão relativamente ao ofício que foi enviado aos pais das gêmeas a dar a indicação que teria reencaminhado para o Governo, a minha pergunta não foi tanto porque é que enviou para aquelas entidades, mas sim porque é que não informou os pais das gêmeas quais é que deviam ter sido os passos que eles deviam ter tomado
para aceder ao seu fim, portanto, no caso, o acesso à consulta ou ao tratamento. Já agora aproveitava para te perguntar também, porque relativamente à Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que já foi aqui ouvida, deu-nos indicação que o processo lhe chegou e efetivamente comprovámos já isso pela documentação, já a questão da nacionalidade estava resolvida e a questão do cartão de cidadão também. E, portanto, à partida, face às suas competências, a situação da parte delas já estaria absolutamente resolvida, não havia necessidade de qualquer ajuda. Porque é que ainda assim lhe foi remetido o processo, lhe foi dado conhecimento do processo? E por fim, e julgo, não tenho a certeza se esta pergunta já lhe foi colocada, porque entretanto também já estive fora 2 ou 3 vezes, queria perguntar se recorda de mais alguma situação em que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa tenha feito chegar algum caso à Presidência da República, seja para pedir esta ajuda maior ou simplesmente dar conhecimento de algum outro caso em que tivesse pedido a intervenção, portanto, para, de alguma forma, chamar a atenção, semelhante ao que aconteceu com as gêmeas, mas noutros casos. Era só. Obrigada.